Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Chegamos aqui com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler. Sua dose semanal de spoiler de filmes, séries, documentários e indústria do entreter. Meu nome é Renato Sansão e hoje vamos falar aqui sobre a segunda série do universo cinematográfico da Marvel, o MCU, que está lá na Disney Plus. Estou falando aqui de Falcão e o Soldado Invernal. E para essa missão eu conto aqui com a presença de Marcos Benedito, o meu, o seu, o nosso Marcudo. Marcudo, conta aqui pra gente, com quantos escudos se faz um capitão? Fala pessoal, tudo bem? Olha, no fim das contas é um só, né? Mas é interessante ver como a Marvel, dentro da Disney, se permitiu desconstruir esse ícone desse jeito. É isso aí, cara. Olha, eu tô vendo aqui pela telinha do Zoom, cara, nossa próxima convidada, ela acaba de dar um mortal para se posicionar em frente ao microfone e tá preparadinha para falar com a gente. Ela que é a nossa rainha dos festivais cinematográficos, Rafaela Gomes. Rafa, você acha que o nome da série poderia aí, na verdade, ser Falcão, Soldado Invernal e Sharon Carter? Pois é, a Sharon teve um bom destaque nessa série, foi a volta dos que não foram, então achei legal. Não sei se daria para colocá-la assim já no título, né? Mas vamos ver o que o futuro nos reserva. Existe a expectativa dela ser uma Skrull. O que vocês acham aí? Cara, eu vou até passar essa bola pro nosso próximo convidado, porque eu olhei pra cima, bicho, e vi o cara saltando de um avião sem paraquedas e aterrissando com elegância por aqui. O nosso professor Xavier, o nosso megamente Thiago Costa. Professor, conta aqui pra gente. Você daria aquela bela golada no soro pra virar um super soldado? Bem-vindo de volta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu dava um golão num soro facilmente. O soro tem o tamanho de um Yakult. É numa golada só e vamos nessa. E olha, Rafa tem um ponto aí bom, hein? Seria Sharon Carter o Skrull? Talvez. Eu boto dinheiro nessa aposta, hein? Apostas dobradas e redobradas aqui no Senta que lá vem spoiler. E olha, antes da gente mergulhar de cabeça no novo hit lá da Disney Plus, faço um convite especial para você que está entrando pela primeira vez, ou já entrou, né? Aqui no Senta que lá vem spoiler. Acesse sqlvs.com.br, siga a gente no Instagram e também no seu agregador de podcast favorito para receber em primeira mão todos os nossos episódios. A gente vai adorar saber a sua opinião aqui sobre Falcão e o Soldado Invernal e muitos outros filmes e séries, tá bom? Tá com o escudo! So, who would like to start? Mr. Barnes, why does Sam aggravate you? 15 seconds to drop! So what's our plan? Hey. Great. Hello, girl, kick your ass! Aye. See? That wasn't so hard. Are you ready? Oh, is you ready? Muito bem, minha gente. Olha, o negócio é o seguinte. A Marvel estreou no mundo das séries com WandaVision, que a gente falou por aqui nos episódios 109 e 121. E sempre fica a dica, né, pra você dar uma conferidinha nesses episódios. WandaVision é uma série toda diferentona e a gente pode dizer que elevou as expectativas para a produção seguinte. E é aqui que entra Falcão e o Soldado Invernal. Gente, a gente tem uma narrativa muito mais convencional, né, onde a gente acompanha a história de Sam, o Falcão Negro, logo depois que ele recebe o escudo do Capitão América de um envelhecido Steve Rogers no final lá de Vingadores Ultimato. Sem saber muito bem como lidar com toda essa responsa, né, ele acaba entregando o escudo para o governo, o que deixa Bucky, ou o Soldado Invernal, putaço, e desencadeia uma série de outros acontecimentos. Bem, a série é uma criação de Michael Spellman, que já tinha escrito episódios da série Empire. E olha só que curioso, 6 episódios dessa série de ação, que gira em torno de 2 homens, foram dirigidos por uma mulher, a canadense Kari Skogland, eu não sei se é assim que fala o nome dela, depois a gente vê direitinho, que tem no currículo episódios de clássicos como, olha só, Os Borgias, The Killing, Vikings,
House of Cards e The Walking Dead. A mulher não é fraca, não. E antes de pedir aqui as primeiras impressões de vocês, queridos, quero saber do meu e do seu e do nosso Marcudo, como é que tá a recepção de público e crítica para Falcão e o Soldado Invernal? Conta aí, Marcudo. Olha, Sansa, até que a série está fazendo uma caminhada bem interessante. No IMDb já tem quase 60 mil avaliações e a boa nota de 7,7. No Metacritic está com 74 da crítica, mais 6,4 do público. No Letterboxd a série tem bons 3,8 de 5 estrelas. E no Rotten Tomatoes também vai bem, com 87% da crítica e 74% do público. Mas vamos falar do que importa mesmo, que é a opinião do Senta, que vai vir spoiler. Eu diria que a segunda série da Marvel, assim como WandaVision, também se diferencia dos filmes. Só que aqui não é tanto pela estrutura, é mais pelo nível de violência e pela desconstrução de um dos maiores ícones do MCU, que é o Capitão América. Vocês concordam comigo, pessoal? Cara, eu concordo muito com isso. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Malcolm Spellman e uma das primeiras coisas que eu perguntei para ele, porque eu pude assistir o primeiro episódio da série antes da estreia, né, em primeira mão, para poder fazer a entrevista. E, assim, a gente está acostumado com a Marvel PG-13, né, que é a Marvel sob censura, com todo aquele cuidado na hora de fazer cenas de ação, nunca tem sangue. E essa foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção logo no episódio de estreia, que a gente vê assim, cenas de luta que são muito bem coreografadas, bem mais violentas, e a gente já vê aquele sanguinho bem vermelho, assim, chamando a atenção, coisa que nunca tem na Marvel, né? E eu achei isso muito legal. Acho que foi uma forma da Marvel sair da sua zona de conforto e brincar dentro do gênero de quadrinhos, né? Que é um gênero que abre brecha para tantas coisas, né? Tantas criações diferentes. E quando eu conversei com o Malcolm Spellman, uma das coisas que ele me falou foi justamente sobre isso, que eu perguntei para ele: me conta como você conseguiu fazer a primeira produção da Marvel, do canon e do MCU, com tanta violência assim, porque a série ela entra na censura para 16 anos, né? E aí ele falou um negócio super interessante, que eu nem sei se eu já cheguei a comentar aqui no passado, em outro podcast do Senta Que Lá Vem Spoiler, que ele falou que a Marvel dá liberdade criativa para eles, né? Que quando o Kevin Feige contratou ele, foi, faz o que você quer fazer, cria a sua história, e aí depois a gente tenta encaixá-la na censura. Então eles trabalham com uma liberdade criativa que permitiu o Malcolm Spellman realmente sair da zona de conforto e fazer uma série que fosse mais ousada. E o resultado tá aí, né? Porque conforme a gente vai vendo os episódios seguintes, a violência da série vai ficando cada vez maior. Tiagão, e você, cara? Você ficou chocado também, velho? Você que é ultra sensível às cenas de violência, o que você achou aqui do Falcão e Soldado Invernal? Na verdade, o que mais me chamou a atenção foi a Disney e a Marvel terem seguido por um caminho com a série muito mais sério do que eu esperava. Eu achava que Falcão e Soldado Invernal ia ser uma série de ação bem basiquinha, mas aí não só a violência deu essa mudança, assim, né? Uma violência maior, muito além do esperado, né? Como a Rafa falou, a gente não está acostumado a ver isso na Disney Marvel, mas também os temas raciais, as questões maiores aí que a série trouxe e que acho que me surpreenderam, assim, que eu acho que fez uma diferença muito grande para diferenciar essa série de outras produções. Mesmo se a gente pensar em Pantera Negra, que é, né, tido como o filme da representatividade, o Falcão é muito mais sério, né? Traz a discussão para os nossos espaços, assim, né? O Wakanda é uma terra fantasiosa, o Falcão está ali no meio da nossa realidade, né? Tudo bem que eles estão tratando lá dos deslocados pelo estalar de dedos do Thanos, mas mesmo assim é uma discussão sobre refugiados, sobre racismo muito forte, que eu não vi isso aí chegando, não, mas gostei demais. Eu acho que a série ela tem uma estrutura bem clássica, né? Acho que ela podia ter funcionado como um filme da Marvel mesmo. E eu acho que é curioso que, assim como o WandaVision, a gente meio que acompanha outra história de origem, né? De um personagem que já era conhecido, porque não deixa de ser a origem de um novo Capitão América. E eu queria dar destaque para o Anthony Mackie aqui, porque ele demonstrou na série que ele tem carisma para levar esse personagem para frente.
Eu achei a química dele com o Sebastian Stan, que é o Bucky, o Soldado Invernal, muito boa. Eu gostei bastante. Acho que em muitos momentos eu senti uma vibe meio de filme de ação dos anos 90. A trilha também ajuda para isso, achei bem legal. E queria falar um pouco sobre os vilões, que eu não conheço muito das HQs, mas pelo que eu vi, o Apátrida, ele é um vilão do Capitão América, né? E na série ele virou uma garota e os Apátridas viraram um movimento. E eu achei bem legal como eles integraram isso com a volta dos 50% da população que o Thanos tinha blipado. O resultado disso é aquele órgão internacional que está lidando com essa situação usando violência e intransigência. Então, é mais do que esperado que as pessoas se levantem, se revoltem contra isso, né? E é mais uma vez a Marvel dando complexidade para os vilões. A forma como esse vilão dos quadrinhos, que é o Flag Smasher, foi expandido dentro da trama, trouxe não apenas um renovo para o personagem, porque tirou aquela pegada oitentista que o Thiago falou, que era uma pegada que hoje já não encaixaria muito nas narrativas que a gente tem hoje, né? E no contexto social que a gente vive também, como também fez com que, não apenas renovou o vilão, mas fez também com que ele se tornasse um vilão que é muito palpável. Então, assim, o legal de Falcão e o Soldado Invernal é que mesmo a gente tendo essa premissa dos super soldados, do Sorinho lá na garrafinha de Yakult, etc., a gente está diante de um contexto que é totalmente factível, né? Que é justamente a forma de lidar com os imigrantes e como fica o mundo diante de um caos como esse, que é quando aconteceu o blip, que metade da população simplesmente foi dizimada, né? Eu gostei de como a Marvel conseguiu dar continuidade na trajetória dos Vingadores, sem mexer demais nos Vingadores, apresentando novos personagens, novos vilões, e até já habituando a audiência para a fase 4, que vai trazer uma leva de novos personagens. Porque a gente sabe que a galera ficou muito afeiçoada, né? A turma do Robert Downey Jr., né? O povo ficou afeiçoado pelo Tony Stark, por toda aquela galera. Então, quando a gente vê aí a Marvel realmente conseguindo expandir os seus personagens, dando ênfase para novos personagens, ou até mesmo resgatando alguns que tinham sido pouco explorados, a gente vê o potencial que o MCU tem, não apenas na TV como no cinema, mas o quanto ele está se tornando cada vez mais identificável. Então, eu fico muito feliz de ver o quanto a Marvel está sendo super ousada na construção das suas séries, respeitando os quadrinhos, mas também entendendo o contexto sociocultural que a gente vive, né? Bom, gente, aproveitando essa leva, né, de nova geração, como o Falcão Negro é o protagonista dessa bagaça, a série aproveitou para adentrar em importantes questões raciais, né, gente? Trouxe inclusive a Isaiah Bradley, né, um dos primeiros heróis e grandes injustiçados desse universo, e também a Dora Milaje, a guarda real feminina badass lá de Wakanda. Como é que vocês viram isso, gente? Vocês acharam que a Marvel foi bem sucedida nesse ponto, até trazendo o que a Rafa falou de contexto sociocultural? Olha, eu acho que em alguns pontos sim, mas em outros acho que a Marvel acabou só tangenciando o tema, né? Eu lembro que depois que eu vi o primeiro episódio, eu fui comentar lá no grupo do SKLVS, que eu achava que a série ia investir nessa questão racial, porque eles mostraram toda aquela história da irmã do Sam com o barco, a impossibilidade de ela conseguir um empréstimo no banco, mesmo com o irmão, que é uma celebridade mundial do lado dela. Mas isso meio que foi abandonado, né? A história do barco foi resolvida de um jeito meio irreal, pela boa vontade da comunidade, um negócio bem Disney mesmo, e os problemas reais acabaram ficando de lado. O Isaiah Bradley, que o Sansa citou agora, ele aparece pouco, mas ele tem uma presença muito marcante, né? A história dele é muito triste, ele é um cara resignado, ele fala para o Sam que não deixaram ele ser um Capitão América no passado e não deixariam o Sam ser um Capitão América hoje. E essa questão sobre aceitação de um negro como Capitão América, que o próprio Sam traz no final, depois que ele assume o manto, quando ele comenta com a Zaya sobre os olhares das pessoas para ele e tal, eu acho que já é meio que uma ação preventiva da Marvel, né? Porque com certeza vai ter muita chiadeira, vai ter muito backlash, acho que vai ter muito incel se contorcendo, mas o que importa de verdade é que vai ter Capitão América negro sim, né? Tem uma frase muito boa do Sam nesse último episódio, que acho que até eu vi gente por aí reclamando desse último episódio, falando que, mas tem muita falação. Mas, cara, precisava ter um mega discurso bonitão lá do Sam no final, né, que ele já tá tudo meio resolvido ali, tem acho que uns
5, 6 minutos dele falando, discutindo com o senador lá e dando uma lapada na cara dos branquelos lá, que é muito boa e necessária, né? E em alguns momentos tem frases muito boas, assim, que eu acho que é justamente isso. É a Disney falando, vai ter Capitão América negro, sim, e se reclamar vai ter 2. Né? É isso que a Disney lá está fazendo. Então, tem uma lá que ele fala assim, eu não tenho soro de super soldado, não sou loiro de olho azul, mas sou Capitão América, né? E aí, uma outra hora, passa o menino lá, né? Então, o cara tá filmando, ele fala, it's the Black Falcon. E aí ele fala, no, it's Captain America. E aí é muito bom, né? Ele fala, não é Falcão aqui, cara, eu sou Capitão América. É uma reafirmação, acho isso lindo, assim. E o Azaia é um personagem que, nos quadrinhos, ele acabou virando uma espécie de mentor de todos os super-heróis negros da Marvel. Então, sempre que alguém começa na carreira ou precisa de um conselho, vai lá beijar a mão do Azaia e tá certo, porque o homem foi o primeirão lá, né? Então, acho que isso eles estão construindo. Achei linda aquela cena do Azaia sendo reconhecido, do Santeído lá, né, colocado uma estátua do Azaia no Museu do Capitão América, lá na ala do Museu do Smithsonian com o Capitão América, muito merecido. E quem leu os quadrinhos sabe que o neto do Azaia é um jovem vingador, junto com os filhos da Wanda, né? Então, podemos ter aí, né, MCU para mais 20 anos aí, porque daqui a pouco eles fazem uma série ou um filme dos Jovens Vingadores, botam lá os filhos da Wanda, botam também o neto do Azaia, e vamos que vamos. Nossa, eu só queria, assim, dar 2 dedinhos de prosa em cima do que o Thiago falou, porque eu fiquei arrepiada enquanto ele falava, porque eu lembrava da cena poderosa, porque aquele discurso eu não acho que é um falatório, é um discurso necessário mesmo. É a Marvel fazendo o seu comunicado oficial de forma muito dinâmica de que vai ser isso, vocês podem fazer o que vocês quiserem, levantem as hashtags que vocês quiserem, mas esse é o rumo que a gente vai tomar. E como foi falado um pouquinho antes, acho que foi o Marcudo que falou, cara, o carisma do Anthony Mackie é inegável, e eles trabalharam isso muito bem, justamente para que quando ele fosse coroado como Capitão América, não houvesse aquela dúvida de tipo, não gosto do personagem. Ele sempre foi um personagem muito, muito dócil no universo da Marvel, sempre aquele cara que lembra um pouco o Steve Rogers no sentido de ser pacifista, aquele cara que sempre tenta mediar a situação. E o que a gente vê em toda essa série de Falcão e Soldado Invernal é ele sempre vendo o lado bom de todas as circunstâncias, enquanto está todo mundo ali querendo o pescoço da Carly, querendo a cabeça dela numa bandeja de prata, inclusive quem está do lado dele, ele é o único cara que consegue olhar para a situação dela e enxergar um pouco dele mesmo na dor dela, só que no caso por ele ser um homem negro que veio de uma situação periférica, e ele é um cara que sempre tenta mediar toda a situação. Então eu acho que o trabalho no personagem foi tão bem construído e tão bem amarrado que quem não gostar dele como Capitão América é muito mais uma questão pessoal do que uma questão técnica do trabalho da Marvel. E eu queria puxar um pouquinho essa base que vem forte também, que o Tiagão falou aqui, né? Porque no nosso primeiro episódio aqui de WandaVision, a gente debateu se a Marvel seria aí uma produtora cada vez mais progressista, né? E aqui em Falcão e Soldado Invernal, a gente viu o nascimento de um Capitão América negro e também aí indícios, né, de que o próximo Falcão vai ser, olha só, latino. Por outro lado, tem pipocado por aí, né, gente, críticas sobre a maneira como eles transformaram a Sharon Carter em uma vilã sem nenhum tipo de preparação ou desenvolvimento melhor, né? São escolhas polêmicas, né, queridos? Eu acho que as escolhas são polêmicas, mas eu não acho que não sejam acertadas. Eu acho que está num caminho muito legal, assim. Tem a possibilidade, como a gente falou no começo, muito bem lembrado pela Rafa, de que a Sharon não é a Sharon, né? Ela pode ser outra coisa ali, né? Pode ser um Skrull para tratar disso lá em
Invasão Secreta, que é outra série que vem aí, protagonizada por mais um ator negro, Samuel L. Jackson, que é, na verdade, as pessoas esquecem, mas o universo Marvel é do Samuel L. Jackson, ele é o dono da porra toda, né? Que agora tá morando no espaço lá, dando um rolê, mas ele continua sendo o dono da porra toda, né? Quem manda A no iniciativa negócio é é dele, ele. né? A Eu iniciativa concordo é dele. totalmente. Eu acho que podia ser. Acho que até podiam mudar a sigla, né, do universo. Eu tô falando Unimarvel, gente. Tô juntando tudo já. Maluca. Né? Mas é isso, né? Então, acho que tem um caminho muito interessante ali. E eu acho que o único ponto, e aí vou deixar para a Rafa falar, porque é ela que tem lugar de fala para dizer isso aqui neste conglomerado masculino aqui, ainda bem que tem a Rafa para dar o contraponto aqui para nós, que eu acho que é o único ponto que a Marvel ainda está pecando é com as personagens femininas. Demorou muito para chegar o filme da Viúva, demorou muito para chegar a WandaVision, então as mulheres eu acho que ainda têm um caminho a percorrer ali dentro, mas isso eu não estou dizendo porque transformaram a Sharon em vilã, se é que ela é a Sharon mesmo, não é a rainha verante dos escudos. Concordo com o Ti, eu acho que assim, precisa investir mais em personagens femininas. A gente sabe também que o filme solo da Viúva Negra é uma resposta direta à Mulher Maravilha, né? Tanto que o próprio Kevin Feige, ele deu uma entrevista a isso no passado, quando eles anunciaram que o filme ia ser feito, que ele se arrependia de não ter tido a decisão de fazer isso antes da Warner ter dado um passo em relação à Mulher Maravilha. Porque a gente sabe que quando Mulher Maravilha foi lançado nos cinemas, foi aquele fuzuê, né? O filme se tornou não apenas uma bilheteria gigantesca, como também ele foi revolucionário dentro da indústria, porque o passado de filmes solos de super-heroínas era um desastre, né? A gente tinha Elektra, que é um fracasso horrível, só serviu para juntar o Ben Affleck com a Jennifer Garner, né? Então, assim, para eles se separarem depois também. Para eles né? se separarem depois e deixar todo mundo de luto, né? Porque o casalzinho que era fofinho. E a gente tem ali o famigerado, o ridículo mulher gato, que a mulher gato tá de biquíni e calça de couro. Como que você combate o crime desse jeito? Isso não é viável para nenhuma mulher no mundo. Não tem como você combater com aquele topzinho. Que a gente sabe muito bem, né, que foi aquele caos aí que até hoje o povo adora tirar sarro desse filme. E eu acho que a Marvel precisa sair mais da zona de conforto. A gente tem as guerreiras lá de Wakanda que poderiam ter o seu próprio filme também e daria para fazer uma história incrível focada nas mulheres de Wakanda, porque a gente viu que existe não apenas muito empoderamento ali dentro de Wakanda, como elas ocupam posições estratégicas que definem a forma como Wakanda cresce, se desenvolve. Vamos ver se quando os Eternos estrear, que a gente vai ter a Angelina Jolie ali na frente da trama, né? Vamos ver se isso vai abrir um pouco mais de horizontes para a Marvel começar a investir mais em produções femininas. Ô Marcudo, os Eternos não é aquele que vai ser dirigido pela nossa querida Chloe Zhao? Exatamente, vai ser dirigido pela Chloe Zhao, a expectativa está bem alta. Só queria lembrar que a Marvel também lançou Capitã Marvel, né, que é uma das heroínas mais poderosas do universo. E tem um filme legal também, e deve ter um futuro legal aí no MCU. A Shuri deve assumir o Pantera Negra por motivos, né, infelizmente tristes. Ela deve assumir como Pantera Negra. Tem os Eternos também chegando aí. Esses dias saiu o trailer do filme do Shang-Chi, que é um herói chinês, apesar de que a vibe é muito da série do Punho de Ferro, mas vamos deixar isso para depois. Mas eu tô na expectativa de tudo isso. Eu acho que os próximos Vingadores vão ser bem diferentes, não só pelas trocas de heróis, mas pela diversidade de rostos também. Só tenho um medo tremendo dos Eternos, gente. Eu tô assim, achando que esse filme vai ser uma bomba, mas uma bomba vai ser o primeiro fracasso do MCU. Minha aposta é essa, me cobrem, tá? Não, agora eu quero que você diga por quê, porque assim, eu tô numa pilha pra esse filme, eu preciso saber por quê, Ti, que você tá achando que vai ser uma bomba. É excesso de expectativa. Acho que é excesso de expectativa, e eu acho que, assim,
tudo bem, os Eternos é um grupo que foi criado pelo Jack Kirby, o rei dos quadrinhos, mas a história não se sustenta. Essa é a real. Eles tiveram uma série mais recente, até escrita pelo Neil Gaiman, né, com desenhos do John Romita Jr., que foi legal, assim, mas, cara, o Gaiman estava ganhando um dinheiro ali da Marvel, e aí ele escreveu porque ele é o Gaiman, e aí se ele escrever uma receita de bolo, fica interessante. Né? Isso é verdade. Quem não acompanha o Gaiman no Twitter, acompanha o Gaiman no Twitter. Ele conta umas historinhas que acontece com o filho dele, e aí você fala, caralho, mano, como esse cara escreve bem, né? Assim, isso é verdade. Tweet. Isso é verdade. Muito gênio. Ô, professor, mas você tá aí nos Eternos com aquele Esquadrão Suicida Feelings? É algo assim, não? Eu tô com... Não sei se é Esquadrão Suicida Feelings, mas eu tô com um sentimento de... O Marcudo falou aí que a gente tem uma vibe Punho de Ferro. Eu tô com uma vibe Punho de Ferro em Os Eternos. Tô achando que vai ser aquela coisa... E assim, eu gosto de Punho de Ferro. É ruim, mas eu gosto. Eu também gosto. Né? Eu não acho que é uma coisa não. Cara, mas eu tô achando que a história não vai ser boa. Meu problema é eu não sei, né, se eles vão conseguir desenvolver. Porque, assim, uma coisa foi o que o James Gunn fez com Guardiões da Galáxia. Um bando de gente que ninguém conhecia, mas o James Gunn foi lá e fez um filme que é um clássico dos anos 80, né? Parece um filme de Spielberg. Né? Verdade. Parece um Goonies, Que o parece Spielberg, o Thiagão, que o Spielberg colocou entre, se não me engano, os 20 filmes favoritos dele, né, cara? 10 melhores filmes dos últimos 10 anos. Olha só, é verdade. Que responsa, hein? Que responsa. Aquela cena final é genial, né? Do Chris Pratt dançando lá, né? Combatendo lá o Ronan, é demais. Eu só acho que eles vão tentar fazer com os Eternos um anti-Guardiões da Galáxia. Eles vão querer ser sérios. E aí... vão querer ser sérios demais, vão se levar muito a sério. E aí, esgoto abaixo. Tanto que assim, eu não sei se eu cheguei a comentar isso com vocês no passado, mas a Marvel tem feito muito isso. Ela tá pescando os cineastas dela nos festivais de cinema. Taika Waititi saiu do Festival de Sundance, o Ryan Coogler saiu do Festival de Sundance, a Chloe Zhao saiu do festival também, mas não foi do Festival de Sundance, e ela também se consagrou muito agora no Festival de Toronto com Nomadland. Então, assim, poxa, Taika Waititi. Quando você assiste os filmes do Taika Waititi, você consegue ver muito da identidade dele, pessoal, que é toda essa peculiaridade, esse humor bem mais ácido, no filme do Thor, né? E funcionou super bem. O Ryan Coogler, que ele ascendeu e chamou a atenção da Marvel por conta de Fruitvale Station, que é um filme, que é uma cinebiografia super independente, que ele fez dentro do laboratório do Festival de Sundance, porque naquela época ele não tinha carreira. Baita filme. Então, e ele fez aquele filme com o Michael B. Jordan, numa época que ele não era ninguém na fila do pão. Ele fez esse filme, fez Creed, e isso fez com que a Marvel chamasse ele para comandar o universo de Pantera Negra. Então eu acho que assim, não dá pra gente comparar muito o trabalho no cinema independente com o cinema mainstream, que é o blockbuster, né, que é o que a Marvel faz, porque eles têm propostas diferentes, mas o que a Marvel enxerga é realmente potencial criativo. Foi o que ela viu no Ryan Coogler, quando ele ainda era desconhecido, foi o que ela viu no Taika Waititi, que era muito conhecido só ali na Oceania, que é da onde ele veio. Então, eu acho que, assim, nessa questão da direção da Chloe, a gente pode ter uma expectativa boa, porque não é porque ela fez um Nomadland que significa que ela vai replicar a fórmula de Nomadland em Os Eternos, né? Mas eu concordo com a desconfiança do tipo, porque eu não tinha pensado nisso, eu tava tão cega na minha expectativa em relação ao filme, que foi um baita balde de água fria que ele jogou em mim. Mas foi um balde necessário, porque ele me ajudou a colocar as coisas mais em perspectiva. Porque, realmente, em termos de quadrinhos, assim, é uma história que, dependendo de como ela for escrita para ser levada a sério, ela pode acabar ficando muito cafona e pode acabar resultando num resultado, né? Resultando num resultado bem tosco.
Aproveitando aqui, gente, esse olhar para o futuro, a gente pode dizer aqui, né, que poucas horas depois do último episódio da série ser lançado, a Marvel já anunciou, né, o 4º filme do Capitão América, que também vai ser escrito por Michael Spellman. E um detalhe legal, né, de quando a série acaba, e que nem todo mundo reparou, é que quando mostram os créditos de novo, o nome muda para Capitão América e o Soldado Invernal. E aí, né, gente, o que a gente pode esperar daqui pra frente, tanto no cinema quanto nas séries, né? Lembrando que olele, olalá, o Loki vem aí e o bicho vai pegar, né, Tiagão? Ah, com certeza. Se a minha expectativa para Eternos está baixa, a minha expectativa para Loki está lá em cima, porque nós estamos falando de atores sensacionais, né? Aquele último trailer do Loki me surpreendeu demais, porque essa coisa de meio que uma polícia, uma galera lá que cuida do tempo e vem dar uma pancada nele e fala, cara, você tá zoando aí com o contínuo espaço-tempo, nós precisamos resolver e a gente precisa da sua ajuda, né? E tinha lá o Owen Wilson fazendo um papel, não esperava também isso ali. Então, eu tô achando que vai ser muito divertido. E uma coisa que eu acho que é mais legal no que a Disney está fazendo é que cada série tem um perfil, cada série tem uma linguagem, e talvez até cada série tenha um público diferente, né? Acho que WandaVision, a gente até falou disso lá no episódio de Liga da Justiça, acabamos até comentando um pouco de WandaVision. WandaVision é uma revolução televisiva, assim, é muito inovador. E uma narrativa diferente. Aí vai para o Falcão e o Soldado Invernal, aliás, Capitão América e o Soldado Invernal, vai para um outro lugar. Como eu falei mais cedo, eu achava que ia ser só uma série de ação, e foi uma série que tinha ação, mas tinha um questionamento sobre preconceito, sobre refugiados, muito diferente. Uma série, se a gente pensar nesse sentido, muito política. E agora o Loki, não sei lá o que vai vir disso. Me parece uma coisa de um humor ácido, né? Que vai ter ação, mas muito mais aproveitar, né, a capacidade de interpretação dos atores. Acho que eles vão conseguir fazer algo que vai muito além ali, né? O Tom Hiddleston é um senhor ator e eu acho que eles vão conseguir explorar tudo dele. Já tem algumas coisas saindo por aí de que ele vai usar muito a coisa dele ser um metamorfo, né? Um shapeshifter. E aí ele vai fazer papel de mulher, ele vai fazer papel de um monte de coisa na série. Eu já vi a Rafa Gomes comentando nas suas redes sociais sobre a breve chegada de Loki, né? E parece que ela tá empolgada com o Lockdown. É verdade, Rafinha? Com o Lockdown eu não tô empolgada não, mas com o Loki eu tô muito empolgada. Sabe o que eu acho que vai acontecer? Eu tava pensando enquanto o Ti tava falando, que assim, a gente vê uma mudança muito legal na construção do Loki, do primeiro pro terceiro filme, né? Porque a franquia do Thor, ela é uma franquia muito irregular, né? O primeiro filme você vê que ele foi feito com um orçamento horrível e é uma produção bem porca. O segundo, ele é aquele filme mais engraçaralho, mas que também tem vários problemas. E aí o Thor Ragnarok, que é quando o Taika Waititi entra, se transforma, né? E aí, de repente, a franquia, que era uma das franquias mais fracas, começa a ganhar um potencial muito maior. E a gente vê que a construção do Loki muda muito nesse filme. Ele deixa de ser aquele irmão chatinho, enciumado, e se torna naquele cara que tem presença e que é realmente um cara engraçado, que na dinâmica com o irmão dele, a coisa toda funciona de forma muito humorística, e ele é um cara que consegue roubar a cena justamente por ter um humor irreverente. Então é isso que eu tô esperando. Eu tô esperando a construção que o Taika fez no personagem do Loki se desabrochando mais e mais nessa série, de uma forma que seja realmente bem engraçada, divertida e um pouco mais subversiva.
televisiva. O legal que a Marvel tá fazendo no universo televisivo é que ela tá se permitindo sair da sua zona de conforto para realmente brincar com seus personagens. Ao invés de manter todo mundo sempre no mesmo padrão, sempre no mesmo formato, ela tá indo, tá voltando, tá construindo coisa diferente. Enquanto WandaVision foi uma sessão de terapia profunda, Falcão e Soldado Invernal é uma série política, é um thriller político com uma pegada buddy cop, que tem aquele toquezinho de Hora do Rush, o toquezinho também de Um Tira da Pesada, mas com uma pegada bem séria que fala sobre racismo. E Loki pode ser a série que vai quebrar o ritmo dessas duas outras séries, né? Entregando uma experiência que seja um pouco mais leve, um pouco divertida de outra forma, porque as outras duas também são divertidas, mas realmente mostrando essa faceta de se transformar a cada nova produção, que a Marvel tá mostrando já desde cara que tem mesmo, né? É isso aí, ô Marcudo. A gente pode dizer que o Taika Waititi está para Kenneth Branagh, assim como o Zack Snyder está para Joss Whedon? Eu acho que sim. Eu acho que o Kenneth Branagh dirigiu aquele filme com uma certa má vontade, né? Digamos assim. Parece que não tá muito à vontade lá. Mas eu concordo, eu acho que a Marvel tá experimentando bastante nessas séries. E o Loki é um personagem muito interessante, né? A gente nunca sabe para onde ele tá indo. Então a série deve ser bem legal. Queria voltar rapidinho aqui no Falcão e Soldado Invernal, porque eles apresentaram alguns personagens que devem estar no MCU. Um deles é o agente americano, que é o John Walker, que era o Capitão América, né? E ele acabou saindo depois que ele matou aquele cara com o escudo do Capitão América. É difícil saber se ele vai estar do lado bom ou do mal, talvez dos dois, é interessante ver isso. E tem a Valentina Fontaine, que é a Julia Louis-Dreyfus, que é uma atriz que eu nunca esperava no MCU. Para quem não identifica, a Elaine do Seinfeld, é uma baita atriz. Disseram que ela já devia ter aparecido no filme da Viúva Negra, mas como foi adiado a exaustão, a gente não tinha visto até agora, então tomara que ela tenha bastante espaço, porque é uma baita atriz e um personagem bem interessante. A Elaine, né, a Julia Dreyfus, eu acho que escolheram ela por causa de VIP, cara. A hora que eu vi, eu lembrei de VIP, que ela era a vice-presidente lá dos Estados Unidos, me lembrou muito o figurino que ela estava usando ali, e eu não esperava. Eu tomei um susto quando ela apareceu, achei demais. E assim, é legal lembrar que a Condessa Valentina nos quadrinhos, ela foi já chamada de Madame Hydra e teve um caso com o Sr. Nick Fury. Então, temos aí, não era este Nick Fury, né? Era o Nick Fury branco lá dos anos 60, mas é o Nick Fury. Então, como a Marvel adora misturar todas as coisas, quem sabe ela tem um passado com Samuel L. Jackson. Eu vou ficar muito feliz se isso acontecer. Nossa, eu adoraria, porque ia ser um mashup do século. Eu fico imaginando ela flertando com aquele estilo dela todo meio irreverente, aquela botona dela de salto, ela flertando com ele e o personagem do Nick Fury, que é bem mais fechadão, mais durão, tentando se livrar das investidas dela. Gente, isso ia ser um deleite na tela. Acho que ia ser uma ótima forma de equilibrar o tom do humor da série. Vamos lá para as notinhas, minha gente. Olha, de 0 a 100, quantas poltronas amarelas vocês dão aqui para Falcão e o Soldado Invernal? Fala aí, Rafinha. Cara, eu me emocionei demais assistindo o final da série, realmente chorei. E eu vou dar uma nota bem generosa. Eu vou dar aqui 80 poltronas amarelas. Olha, eu vou ser mais generoso ainda do que a Rafa. Eu vou dar 85 poltronas amarelas, porque eu acho que a série traz coisas muito importantes de serem discutidas hoje e está jogando na cara das pessoas que vai ter diversidade sim, e se reclamar, não vê. A série é divertida, a química entre os protagonistas é boa, os assuntos tratados são importantes e apresenta um futuro bem interessante aí para o MCU. Eu vou dar 82 poltronas amarelas. Muito bem, minha gente. Olha, pela calculadora do SQLVS, chegamos aqui em 82 poltronas amarelas para Falcão e o Soldado Invernal. Muito bem,
bem, queridos, olha, antes da gente encerrar nosso episódio aqui, vou pedir para vocês, rapidinho, praticamente um tweet, um motivo, um incentivo de cada um para quem ainda não viu, ir lá na Disney Plus, dar o play em Falcão e o Soldado Invernal. Fala aí pra gente, Thiagão. Vocês vão ver que o Capitão América não morreu, e mais do que isso, ele não é loiro, não tem olho azul, mas continua sendo o maior herói do MCU. Fãs de Tony Stark, que me desculpem. Assistam pelos personagens, assistam pela mensagem que a série traz e, é claro, pelo grande momento que é ver realmente Anthony Mackie se consagrando aí como o nosso novo e primeiro Capitão América Negro. Eu vou destacar aqui o brasileiro do MCU, o Zemo, que é um vilão legal, ele tem uma dose de humor, e é interpretado pelo Daniel Bru, que, para quem não sabe, é metade brasileiro por parte de pai. E é isso aí, minha gente. Olha, lembramos vocês que todas as semanas tem episódio fresquinho do Senta Que Lá Vem Spoiler pra você escutar aí, corrigindo prova, lendo gibi, assistindo série, tudo junto e misturado, como faz o nosso Thiagão, fugindo de jacarés, como a Rafinha, ou embalando a naninha gostosão, como faz o nosso Marcudo. Valeu, pessoal! Valeu, gente! Foi muito bom participar de mais uma aqui com vocês. Quando tiver super-herói, pode esperar que eu vou estar aqui para dar meus palpites. E me acompanha lá no @ArmazenPop e no @ProfitCosta, Ti com H. Valeu! É isso aí, pessoal. Foi um privilégio estar aqui com vocês mais uma vez. Os jacarés estão dentro do parque na minha cidade. Não se preocupem, tá tudo seguro por aqui, viu? E vocês podem e devem me acompanhar lá no Instagram, no @Rafa Gomes, e lá no meu canal no YouTube, que é o Rafa Gomes Cinema. Um beijo, gente. Fiquem todos com Deus. É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima. Obrigado, professor. Obrigado, Rafinha. Obrigado, Marcudo. Obrigado você que ouviu a gente até aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau!